Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Encontro para o Despertar do Movimento do Despertar da Divina Consciência. A gente está no canal do YouTube do Movimento Dedico. Vamos esperar o pessoal chegar. E você que está chegando agora, aproveite para encaminhar esse vídeo, essa live, para alguém que você acha que vai gostar do tema. Hoje a gente vai falar como sair do ciclo da vitimização. É um tema super legal. Eu acho que vai ser uma conversa super interessante. E às vezes pode ser que você conheça alguém que queira conversar um pouquinho sobre isso, que possa inclusive ser ajudado com essa nossa conversa. E trocar uma ideia é sempre bom, né? A gente falar sobre isso é sempre bacana. Enquanto as pessoas estão chegando, é isso. Encaminha o vídeo, curte esse vídeo para nós. Se você não sabe curtir, é só diminuir a telinha do chat. Sobe a telinha do chat, curte lá. Depois volta para conversar aqui comigo. Normalmente o encontro para o despertar acontece com a Sara Carvalho, e hoje eu estou tendo a honra de substituí-la aqui, mas eu acho que vai ser uma conversa bem salutar, bem gostosa, e tenho certeza que a gente vai conseguir bombar esse vídeo aqui para que ela possa ficar bem feliz, já que o encontro para o despertar é uma entrega de uma mensagem, né? É a divulgação do movimento Dedico, a divulgação do que é a mensagem do movimento Dedico. Então, para mim é uma honra e eu espero que vocês estejam comigo nesse tema. Muita gente entrando. Boa noite para todos. Minha mãe entrou, gente. Oi, mãe. Vilma sempre entra nas lives. Oi, Vilma, Fernando, Cris, Carol Alves, Décio, Babi, Michela, Daphne, Mariana, Rafael, Tomari. Sejam todos bem-vindos. Yara. Bom, gente, então vamos lá. Vamos falar disso aí. Então, o tema dessa conversa de hoje é como sair do ciclo da vitimização. Quem nunca se viu nesse ciclo, né? Quem nunca se colocou no lugar de vítima. E falar disso é importante porque em tempos em que a gente se vê envolto em tantas dificuldades, tantos acontecimentos, né? Perda de pessoas, gente adoecendo, dinheiro acabando, final de ano, muitas atividades para a gente fazer ainda. Nós estamos já no mês de novembro, tanta coisa para acontecer, né? Até o final do ano. E às vezes a exaustão nos coloca nesse lugar, né? De vítima. E o perigo da gente se colocar no lugar de vítima é que a gente entra nesse ciclo de autopiedade, de vitimização, de coitadismo, e isso faz com que a gente fique num lugar de estagnação. E aí a gente não consegue sair desse labirinto e a coisa só piora. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso para que a gente possa se reconhecer, né, nas situações em que a gente está. E ninguém está livre disso, né? Ninguém nunca não esteve nesse lugar, porque a vida nos coloca em situações que às vezes a gente sequer compreende. Então, quando a gente não compreende essas situações, por vezes a gente acaba se colocando nesse lugar de que as coisas estão acontecendo comigo, não fui eu que dei causa a essa situação ruim, de desconforto, de angústia. Então, hoje, ao longo da nossa conversa, a gente vai dar 3 dicas para que a gente possa sair desse ciclo da vitimização. Então, assim, não é só falar sobre o ciclo da vitimização, mas a gente também apontar o caminho, os passos que a gente pode dar para a gente poder deixar esse lugar da vítima, do coitadismo, da autopiedade, que não gera resultado positivo nenhum. Então, fica comigo aqui, vamos conversar bastante sobre isso, para que você possa, então, ao longo da live, conversar comigo sobre essas 3 dicas e ver se você concorda, né? São dicas aí que a gente estudou sobre o tema, que a gente conversa sobre isso. O viés é sempre o olhar do movimento Dedico, né? O que a gente fala aqui é muito a mensagem que o movimento Dedico acredita, mas é importante a gente conversar para saber se vocês concordam ou não. Então, antes de falar das dicas propriamente, eu acho que é importante a gente falar do que é o ciclo, né? Por que a gente entra nos ciclos? Porque, olha que interessante, todo ciclo pressupõe um começo, um meio e um fim. Só que existem ciclos, quando eles são deletérios ou quando eles prejudicam a gente, no sentido de a gente não conseguir caminhar, que o fim, ele coincide com o começo de uma nova volta, e isso é muito ruim. Então, quando a gente fala em ciclo de vitimização, é porque a gente tem condutas que nos deixam sempre naquele mesmo lugar. Então, a gente descobre a circunstância que nos incomoda, aí a gente se descobre vítima dessa circunstância, a gente lamenta por essa circunstância, e aí depois a gente lembra de novo daquilo que nos incomoda, lamenta por isso, se acha coitado, e aí esse vai e vem, isso coloca a gente numa rota da qual a gente não consegue sair. Então, por isso que a gente fala desse ciclo da vitimização.
Então, a gente não consegue achar o fim, porque nesse vai e vem de sentimentos que a gente não se livra deles, a gente vai se afundando cada vez mais. E quando a gente fala em estar como vítima, né, na questão da vitimização em si, a gente tem que pensar muito nas emoções que nos levam a esse lugar, né? E o que a gente quer cultivar. Porque não é não reconhecer o incômodo, não reconhecer a angústia, a ansiedade ou a dor. As coisas acontecem e a gente tem o direito de sentir. Mas é o que eu vou fazer com isso, sabe? Assim, então, dentro desse o que eu vou fazer com isso, a gente passa pelo enfrentamento de por que eu estou sentindo, será que é legítimo, como posso sair disso, fui eu que dei causa ou não fui eu que dei causa? Então, assim, eu acho que a gente avaliar as emoções que nos colocam no papel de vítima traz para nós uma circunstância muito interessante e muito importante, que é a de que a gente é 100% responsável por aquilo que nos acontece. E isso, num primeiro momento, é muito chocante, isso incomoda. Como assim eu sou 100% responsável por algo que me causa dor, por algo que me incomoda? Né? É difícil falar sobre isso, mas é porque a gente se coloca nas situações que a gente vive. Claro que as coisas externas podem nos tomar, mas a gente tem 100% do controle da nossa reação ou ação perante aquilo que nos acontece. Por isso a gente é 100% responsável por aquilo que está acontecendo à nossa volta e pela condição de vítima em que a gente se coloca. Então, se eu sofro um assalto na rua, vamos supor, eu não sou responsável pela ideia do assaltante em me abordar naquele momento e me assaltar. Não sou responsável por isso, embora energeticamente possa haver uma sintonia e esses seriam outros temas. Mas eu sou responsável pela maneira como eu reajo a esse assalto. Eu posso me assustar demais e sair correndo e isso prejudicar e eu sofrer um ato de violência. Eu posso tentar ficar o mais tranquilo possível para que o assaltante tenha aquilo que ele quer e vá embora. Eu posso, depois do assalto, entender que foi algo, uma fatalidade ou algo que é decorrente do índice de violência da minha cidade e seguir adiante, ou eu posso me colocar naquele lugar de por que isso aconteceu comigo, por que isso aconteceu comigo. Então, quando a gente fala da nossa reação àquilo que nos acontece, o momento em que a gente se vê como 100% responsável por aquilo que nos acontece. Então, assim, a gente não tem o controle do que vem, embora a gente possa sintonizar isso energeticamente, mas a gente tem controle de como a gente age. Então, não é o que acontece comigo, é como eu reajo diante do que acontece comigo, o que eu faço com o que a vida me apresenta. Isso muda tudo, isso muda completamente toda a reação, a circunstância e as energias que eu vou emanar e o meu estado emocional e psicológico diante daquilo que eu passo. Então, quando a gente fala de algo que a gente não gostou de viver, porque para falar de vitimização, a gente tem que falar de alguma coisa que nos incomoda, né? Então, se eu estou me colocando como vítima, quer dizer que eu estou sofrendo alguma circunstância ou situação que não me agrada. E aí, isso é completamente antagônico a essa ideia de que a gente é 100% responsável por aquilo que nos acontece. Então, a gente precisa enxergar essa circunstância, né? Tanto do ciclo, que é essa volta que não termina nunca. Então, a gente lembra da circunstância, se vê sofrendo, acha um absurdo a gente ter sofrido aquilo, aí lembra da circunstância de novo, sofre mais um pouquinho, acha um absurdo não conseguir sair daquilo, mas por que foi comigo? Esse é o ciclo. Né, o labirinto em que a gente se prende quando a gente se coloca como vítima de algo. E ser vítima por que é comigo, o que foi que eu fiz, eu sou uma pessoa bacana, por que isso acontece comigo? E aí a gente começa a lançar perguntas para o universo que são externas ao nosso próprio eu e deixa de olhar no espelho. E quando a gente deixa de olhar no espelho e avaliar o que a gente pode fazer, ou qual foi a nossa conduta, o que nos levou até ali, a gente deixa de se conhecer. Então, sem autoconhecimento, a gente não consegue saber como sair desse lugar de vítima, né? E dentre os passos que a gente pode dar para poder sair desse ciclo de vitimização, o primeiro deles é muito básico, é olhar para fora. Se eu estou passando uma situação de dificuldade, e isso é legítimo, porque o coração do outro é terra que ninguém pisa. Então, o que dói em mim, dói só em mim. E o que dói no outro, eu não posso avaliar o que dói no outro. Tá doendo, isso é bobagem, né? A maior violência que eu acho, e agora fazendo um parênteses antes de falar dessa primeira dica, a maior violência que a gente pode imputar a alguém que está sofrendo é dizer isso que você está sentindo é bobagem. Isso não faz sentido. Isso aí é besteira, sabe? Esse tipo de palavra, esse tipo de devolução que a gente faz àquele que nos apresenta alguma dor é completamente violento, inadequado, porque a gente não sabe o que dói no outro. A gente não pode avaliar o que para o outro significa passar por aquela dor. A Sara falou disso, acho que na live passada, se eu não estou enganada.
Agora, a gente precisa e pode avaliar a dor que a gente sente dentro do nosso coração. E como é que a gente faz isso? Porque no nosso coração está doendo muito mesmo, né? E às vezes chega a ser até físico. A gente pode olhar e ver o que acontece com a pessoa que está do meu lado. Sempre tem pessoas que vão passar por situações mais difíceis que a nossa. Sempre. Você não é o único sofredor no mundo, você não está sozinho no mundo, você não mora no planeta do Pequeno Príncipe. Então, se você perdeu uma pessoa por conta de uma doença na família, com certeza você vai encontrar milhares de outras pessoas que passaram pela mesma situação ou pior. Se você sofreu um decréscimo de dinheiro, uma quebra que está te fazendo passar severas privações para você e para sua família, com certeza vai ter alguém que sequer vai ter onde morar. Então, assim, somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Com certeza, alguém está passando uma dificuldade maior do que a sua. E eu não estou dizendo isso, essa dica não é para enfatizar a dificuldade nem a dor do mundo, mas é para que você perceba que existe um entorno que sofre também e que regozija também, que é feliz também. Então, quando a gente começa a olhar para a dor do outro, a gente se relaciona com esse outro. E aí brota na gente, e deve brotar, e é isso que a gente deve buscar, o que a gente chama de empatia e compaixão. Então, quando eu penso na dor do outro, quando eu cuido do outro, quando eu estendo a minha mão para o outro, o que acontece com a minha dor, com o meu sofrimento, com a minha situação de dificuldade? Fica pequenininha, diminui. Porque quando a gente cuida do outro, Deus cuida da gente. E se a gente fosse avaliar, não em termos só dessa questão de que o universo cuida da gente, de que Deus cuida da gente, de que o sagrado nos ampara, quando a gente presta atenção no outro, a gente para de alimentar aquele sentimento de dificuldade que a gente está vivendo. Então, sobre o aspecto da emoção, a gente para de alimentar e dar peso e fazer telas mentais difíceis para a emoção que já é difícil. Então, se eu estou sofrendo por algum motivo na minha vida, se eu fico pensando naquilo sem parar, eu estou criando uma tela mental, eu estou dando cor, cheiro e movimento para uma emoção que podia ficar pequenininha, né? Então, eu perdi o emprego. Puxa vida, eu perdi o emprego. Nossa, vou passar uma dificuldade justo nesse final de ano, que eu tenho contas a pagar, tem Natal vindo aí, janeiro é o mês dos impostos, né? IPTU, IPVA, etc. Como é que eu vou fazer? Aí você começa, poxa, mas eu também não devia ter perdido o emprego, porque eu era um funcionário tão bom. Mas o cara que estava do meu lado não trabalhava tão bem e ele foi mantido na empresa e eu não, mas porque isso. Então, quando a gente começa a refletir na circunstância e na dor, a gente se coloca no papel de vítima. E a postura pode ser bem outra. De repente você perdeu o emprego, você pode dizer, não, graças a Deus que não foi o meu colega de trabalho que tem que sustentar os filhos, a mãe, que tem uma situação de penúria maior do que a minha. Ainda bem que sou eu que sou qualificado e posso me recolocar no mercado. Não, esse desemprego não vai ser nada. Também eu estava cansado, de repente férias antecipadas. Ah, o meu assento vai fazer o meu Natal ficar mais gordinho. De repente eu posso me planejar. Então, assim, a perspectiva que a gente coloca nas nossas próprias emoções, sobre o nosso sentir, muda o tamanho dessa emoção e do impacto que ela causa na gente. Então, quando eu olho para o outro, eu consigo diminuir isso dentro de mim sem ter que fazer um esforço muito grande, porque às vezes olhar nesse espelho é ruim. De repente você se vê sem emprego, você não consegue lidar com o fato de que foi rechaçado, de que foi preterido, né, em lugar de outra pessoa. Se não tá bom, se você não consegue lidar com isso, não tem problema. Não é obrigado a lidar com isso agora. Mas quando você olha para o outro, você esquece disso, dessa circunstância, e passa a cuidar do outro. E esse cuidado com o outro faz com que você perceba que você não é a pior pessoa do mundo, que o que aconteceu com você acontece com um monte de gente, que tem gente que vive situações piores. Então, nessa primeira dica, que é olhar para fora, perceber que há outras pessoas em situações tão ruins ou piores do que a sua, é uma forma de você aprender a controlar a sua emoção ou refletindo sobre ela, que seria propriamente isso de tentar colocar um olhar positivo sobre aquilo que você viveu, ou se você não dá conta de fazer isso, que seja dando a máxima atenção a uma pessoa que não é você, para que aquilo, né, assente dentro do seu coração. Para que um dia, semanas depois, você possa falar assim, nossa, é mesmo, isso nem tinha tanta importância assim. Porque, na verdade, a gente não importa o que acontece com a gente, isso aqui tudo é um grande cenário. São experiências que a gente vive para a gente se burilar, para a gente poder expressar melhor a luz que existe dentro da gente, para a gente ser seres melhores. Então, assim, a experiência, ela só faz sentido para nós se a gente consegue um resultado de crescimento, né? Um resultado que é salutar, porque senão tudo é cenário.
Quantos empregos todo mundo já teve na vida? Quantas experiências de trabalho? Ou quantas vezes você teve mais dinheiro ou menos dinheiro? Né? Assim, se a gente se lembrar, eu aposto aqui que de todas as pessoas que estão assistindo aqui a live, quantas vezes você já perdeu dinheiro? Às vezes você perdeu dinheiro na rua, às vezes foi uma quantia maior, às vezes foi uma quantia menor. Quantas vezes alguém já não lavou o dinheiro na calça jeans? E na hora que a gente descobre a nota do dinheiro desfeita, a gente fala, nossa, era minha conta de luz, como é que eu vou fazer? Quantas contas de luz você já pagou depois? Então, quando a gente coloca em perspectiva as coisas que nos acontecem, elas ficam menores. E isso ajuda a gente a sair desse lugar de vítima. Porque a gente deixa de ser vítima para ser só mais alguém que está experimentando aquilo que a vida nos apresenta. Conversa comigo, gente. Todo mundo dando boa noite para todos. Eu preciso de vocês nessa live, porque todo mundo já se colocou no lugar de vítima, todo mundo tem uma experiência para contar, e acho que é um tema muito rico para eu ficar falando aqui sozinha, né? Bom, vamos para a segunda dica, que passa muito por ter fé. E quando eu digo ter fé, eu não estou falando de religião, eu estou falando numa crença profunda naquilo que te move como ser humano. Nós, no movimento Dedico, temos uma crença profunda em Deus, nas energias salutares, no universo que nos move, em algo sagrado que é maior do que nós. Né? A gente tem a espiritualidade como nosso guia. Mas pode ser que você aí tenha uma outra tradição, faça parte de uma outra tradição, mas a fé é um sentimento que a gente não explica, a gente sente. Então, quando a gente não fala. Por que eu tenho fé nisso? O que é ter fé? Eu acredito porque eu tenho uma certeza absoluta dentro do meu coração. Então, se eu pergunto aqui, por exemplo, por que você acredita em Deus? E a pessoa vai falar, porque Deus existe, porque Deus me move, porque eu sei que existe algo maior do que a minha própria vida. Não tem explicação para Deus. A gente não precisa explicar Deus. Até que tem, assim, existem tradições que vão querer explicar, existem linhas de conhecimento que vão querer explicar, mas a fé mesmo é experienciada. Então, quando a gente, Vera, quando a gente fala de fé, a gente está falando de uma esperança maior e de um não estar sozinho. E para sair de um ciclo de vitimização, a gente precisa não estar sozinho. É muito difícil a gente romper barreiras sem que a gente tenha alguém para nos inspirar. Então, quando a gente fala em ter fé, a gente fala nisso de a gente se colocar como um ser que precisa de outro, ou de um impulso, ou de uma energia maior. E aí a gente tem que parar de terceirizar, e isso ainda dentro da segunda dica, de terceirizar o problema. Isso aconteceu comigo porque o outro, isso aconteceu comigo porque o país, isso aconteceu comigo, e a gente sempre colocando para fora as coisas que nos acontecem. Bati o carro porque a outra pessoa freou abruptamente. Não, você bateu o carro porque você não guardou a distância de segurança. Ah, mas o sujeito estava errado e a legislação de trânsito prova que ele estava errado. Tudo bem. Mas se você não tivesse no carro naquele momento, você não teria batido o carro. Então, assim, a gente tem que parar de colocar numa outra responsabilidade. Bati o carro porque bati. O que eu vou fazer com isso? Corrigir. Ah, eu adoeci porque Deus não gosta de mim. Não tem necessidade disso. Qual é o resultado positivo de você colocar no outro a responsabilidade pelos problemas da sua vida? Qual é o resultado? Você vai ganhar o que com isso? Ah, então eu sou feio porque Deus quis que eu fosse feio, com isso eu não consigo me relacionar bem com as pessoas. Pelo amor de Deus. Né? Assim, que mundo é esse que a gente vive que você é uma criança, então. Você não consegue olhar para si e dizer, olha, eu posso sair dessa situação, eu tenho condições. A gente para de colocar nas costas do outro uma responsabilidade que é nossa. E isso é importante porque eu não estou falando de culpa. Aliás, a culpa é justamente o gatilho para que a gente empurre para o outro ou para outra circunstância aquilo que nos machuca. Então, quando eu sinto muita culpa, para não encarar essa culpa, eu jogo no colo de outra pessoa. Isso aconteceu porque o fulano fez isso, porque a pessoa é mal-humorada, porque a pessoa não gosta de mim, porque o meu patrão não gosta de mim. E eu acho que não é por aí. A gente pode eliminar a culpa desse processo, porque as circunstâncias, não existe um culpado para as circunstâncias da vida, elas apenas são. E a gente pode passar a dar passos para construir o mundo em que a gente quer viver. Então, se as coisas estão acontecendo comigo numa sequência que é uma sequência prejudicial e difícil, o que eu posso fazer para mudar esse ritmo na minha vida? Reclamar menos? Ter mais bom humor? Ter uma visão positiva sobre a vida? Respirar mais? Meditar? Silenciar para eu poder escutar aquilo que vai dentro do meu coração? Então, as posturas que a gente tem
de não responsabilizar o outro ou as circunstâncias da vida, colocam a gente como ator principal da nossa própria vida. E aí a gente consegue sair desse lugar de vítima, que é aquele que está ali colocado no segundo plano, só sofrendo as consequências, e passa a ser o ator da nossa circunstância. Então, não terceirizar é isso. Porque se eu terceirizo a responsabilidade dos meus problemas para outras pessoas, eu sou uma pessoa passiva. E quando eu sou o ator da minha vida, eu não me importo o que as pessoas fazem. Eu vou dar conta de tomar a providência que eu preciso para poder sair desse ciclo de vitimização. Deixa eu ver o que o Samuel disse aqui. Acho fantástico esse posicionamento de desviar a atenção do eu frente a uma situação difícil. Ajuda a dimensionar verdadeiramente o problema e nos faz sentir mais capazes de encontrar a solução. Exatamente isso. Porque o problema do ciclo de vitimização, como o Samuel falou, é a gente vislumbrar a solução. A gente só se coloca como vítima porque a gente não quer enxergar a solução ou porque a gente não quer se responsabilizar pelo que nos acontece. Então, se eu começo a olhar para o lado e ver o problema do outro, eu vejo a solução que acontece na vida do outro. E muito provavelmente eu vou ser o canal dessa solução. Porque quando eu me dou para o outro, quando eu me coloco em serviço do outro ou de uma outra circunstância, eu sou um instrumento da solução do problema do outro. E aí, bingo! Se eu conseguir apresentar uma possibilidade, uma janela de solução na vida do outro, por que eu não posso fazer na minha? E aí a segunda dica vale muito. Então, se na primeira dica é desviar o nosso olhar para que eu possa ter no outro o palco da minha própria cura, então eu posso com isso vislumbrar a solução na vida do outro e entender que eu sou capaz de resolver essa situação em que eu me encontro e sair do lugar de vítima e me colocar na posição de ator principal. Então eu deixo de terceirizar para ser o ator principal da minha vida. E aí eu consigo vislumbrar as possibilidades e os resultados. E acho que tem um outro ponto importante, que é a gente tem que parar de se prender no que passou. Porque o que passou ficou lá atrás. E se a gente fica alimentando aquela dor, aquela cena, aquele sofrimento, a gente só traz para o nosso momento presente aquilo que nos unia, aquilo que nos angustia. E não faz sentido nenhum. É como se a gente fosse o algoz da gente mesmo. Então, se eu sofri, eu fui demitido do meu emprego, isso está me causando um transtorno tremendo, se eu fico me lembrando o tempo todo que eu fui demitido do meu emprego, o que eu tenho no meu presente? A demissão. Agora, se eu encaro meu desemprego, tá, fui demitido, não estou mais naquele emprego, primeira coisa que me sobra, tempo para procurar outro. Só que se eu fico envolto naquele ambiente de sofrimento, de que eu sou um fracassado, eu não vou conseguir, me mandaram embora porque não gostam de mim, que horas eu vou trabalhar a objetividade de descobrir as minhas habilidades, ver as minhas potencialidades, para poder me apresentar no mercado de trabalho e achar um emprego melhor? É incompatível, porque o tempo é um só, gente. E a vida é um fluxo contínuo. O que você não fez neste segundo, nunca mais você vai ter oportunidade de fazer. Né? Ontem a gente teve uma conversa muito salutar lá dentro do Movimento Dedico, e eu falei exatamente isso. Eu acho que o que é encantador na vida da gente é essa de que a vida não para, o tempo não para. Então é preciso que a gente viva com muita intensidade cada segundo da nossa vida, para que a gente possa aproveitar isso ao máximo, porque a gente só tem o agora. Então, como é que eu saio do ciclo de vítima, de vitimização? Quando eu deixo aquilo que me aconteceu e que me colocou naquela posição de vítima, em que eu me coloquei equivocadamente, se eu deixo aquilo no passado e trabalho com o hoje, não existe mais. A circunstância que me causou o sofrimento não existe mais, porque ela já me causou o sofrimento. Ela aconteceu num tempo pretérito, num tempo passado. Então eu não tenho que me ocupar com isso, porque já passou. Eu tenho que me ocupar com o agora. E o agora é muito mais importante porque ele me dá uma infinidade de possibilidades, coisas que eu não tinha se não tivesse passado por aquela experiência. Então, em lugar de me colocar como vítima daquilo que me acontece, é muito mais interessante eu me colocar como alguém que está experimentando. E sou capaz de experimentar porque tenho força suficiente, porque tenho inteligência suficiente para poder me tornar uma pessoa melhor depois daquela experiência. Então, quando a gente começa a ver as situações da vida, as circunstâncias que nos ocorrem, como possibilidades de crescimento, oportunidades e circunstâncias que nos fazem melhor, o agora fica muito mais interessante, porque a circunstância aconteceu um segundo atrás. Então, antes da live, aqui, por exemplo, eu e a Mariana, a gente sempre gosta de fazer uma chamadinha lá no Instagram para poder lembrar as pessoas que vai acontecer a live. Quem viu, viu. Quem está vendo agora só vai entrar depois que a live já começou. Sorte que fica gravado no canal do Movimento Dedico e as pessoas podem assistir depois. Mas vocês entendem isso do segundo? Isso é muito mágico. Porque ou é agora,
ou não existe mais. E não existe mais, a gente dá uma leveza na gente. Como eu posso ser vítima de algo que não existe, né? E aí, falando agora da terceira dica, a gente precisa agir. E aí, eu acho que é a parte mais complicada para a gente deixar esse lugar de vítima, né? Deixa eu ver o que a Ara está dizendo aqui. Verdade, teremos opções de como agir diante das situações difíceis, ser guiado por um propósito maior e evoluir como ser humano, ser guiado por seus instintos, pelo seu ego ou por sua essência. Eu acho que a escolha do que nos guia é talvez a grande chave de sucesso nessa experiência que é o viver, né? Então, se eu sou guiado só por aquilo que eu quero, eu deixo de viver a experiência com o outro. E a gente está num planeta de interação pessoal, né? Eu falo isso muitas vezes, mas eu vou repetir: a gente não mora no planeta do Pequeno Príncipe, então a gente precisa do outro para experimentar o amor, para experimentar a gentileza, para experimentar todas as possibilidades de interação que a gente é capaz. Então, o que me guia? Qual é o meu propósito? O meu propósito é ser uma pessoa difícil, que vai causar dificuldade, problema, que vai ser desagradável para as pessoas com quem eu convivo, ou meu propósito é ser uma pessoa bacana, que flui, que expressa a luz, que tem certeza que a maior mensagem que pode deixar no mundo é de que amou bastante, é de que foi uma expressão do amor de Deus. Então, o propósito faz toda a diferença, Yara. E ele é, talvez, a chave para que você possa começar a enxergar que uma circunstância desagradável foi só uma experiência para que você possa ser mais forte, maior, mais luz, né, no frigir dos ovos. E quando a gente fala dessa terceira dica, que é a ação, por que eu acho que ela é a mais difícil? Porque na primeira dica a gente tem aquilo de olhar para o outro. Então, demanda uma ação, demanda uma postura, mas é uma postura mais tímida. Eu só preciso observar o outro. Na segunda dica, quando eu deixo de terceirizar o problema, quando eu deixo de colocar no outro a responsabilidade pela minha própria vida, isso demanda um segundo degrau, que é eu enxergar e me colocar como ator da minha própria existência. É difícil, mas é possível. Eu ainda estou no meu ambiente, no meu local. Isso tudo que eu faço é um movimento pessoal que repercute para quem está à minha volta, mas repercute muito mais para mim do que para as pessoas do meu entorno. Agora, quando eu chego na terceira dica, essa talvez seja a dica de ouro, que é o agir, o fazer. A gente precisa tomar uma providência. Então, para sair de um ciclo de vitimização, se a gente já enxergou que existem outras circunstâncias no mundo com outras pessoas que são piores ou iguais às nossas e as pessoas continuam vivendo e existindo, e aí isso nos move a ajudar o outro e a gente diminui o tamanho do peso dessa circunstância, já é ótimo. Se a gente começa a enxergar que a culpa não é do outro, a gente deixa de terceirizar e se coloca como ator principal da nossa própria vida, isso é ótimo, mas nada disso adianta se a gente não toma nenhuma providência para a gente não passar de novo por essa experiência ou para a gente não tirar o aprendizado dela. Porque não existe nada que a gente viva nessa vida que não seja para a gente aprender alguma coisa. A experiência que é para a gente experimentar, como o próprio substantivo diz e leva ao verbo experimentar. Eu tenho que viver, eu tenho que vestir essa roupa dessa circunstância para sair um ser humano diferente. Senão não fez sentido. Para que eu vivo as coisas se não para ser uma pessoa melhor? Ou para ser pelo menos diferente? Às vezes a pessoa está numa situação de vítima tão grande que ela não consegue ser positiva naquela hora. Então, ela não vê que ela vai ser uma pessoa melhor, mas ela tem que ser uma pessoa diferente, porque as coisas não acontecem em vão. Se você está vivendo a sua vida e nada te abala, então a sua situação de letargia é muito pior. Aí você já saiu da condição de vítima para a condição de não existência. E isso não pode acontecer de jeito nenhum, senão você não consegue sair disso. Então, assim, o agir é fundamental, que é essa terceira dica. E como agir, eu acho que depende muito do tamanho da sua dor e de como você deu os 2 primeiros passos. Porque às vezes o agir para uma pessoa vai ser simplesmente parar de pensar. O agir para outra pessoa vai ser conversar com alguém que lhe fez mal. O agir para outra pessoa vai ser aceitar que ela foi envolta em uma circunstância de dificuldade, ou de dor, ou de perda. Mas você precisa continuar vivendo. Então você tem que montar a sua vida com aquela circunstância tendo acontecido ali. Não dá para ignorar. E eu acho que aí é muito importante que você se veja capaz de. Eu acho que a grande questão da terceira dica é a gente se tornar senhor da nossa habilidade de sair dos problemas que a gente mesmo cria. Porque a gente cria os problemas. Porque a gente
olha para essas circunstâncias da vida como se fossem problemas. Então, assim, eu acho que tem gente que passa por determinadas circunstâncias e não consegue sair dessa circunstância porque não vê futuro, não vê resultado, não vê possibilidade de continuar existindo. Mas isso não é uma coisa que a gente escolhe. A vida continua porque ela é um fluxo contínuo. Então, eu não posso escolher continuar existindo ou não. Eu vou continuar existindo. E como fazer isso da melhor maneira? Fazer isso da melhor maneira é a gente agir dentro do que seja algo diferente do que nos levou àquele lugar. Então, voltando para a questão dos exemplos, eu sofri uma batida de carro, perdi o carro. Se eu preciso do carro e eu não tenho seguro, eu tenho duas opções. Ou eu vou começar a alugar o carro, ou eu vou aprender a viver sem carro. É bem simples. E para eu aprender a viver sem carro, eu tenho que descobrir qual é o meio de transporte que está no meu entorno, qual é o tempo que eu vou ter que calcular para poder viver, se eu vou ter que contar com a ajuda de outras pessoas, e aí eu vou ter que diminuir o meu orgulho, achatar a minha prepotência para falar: olha, eu não tenho mais carro, será que eu posso contar com a sua carona? Eu não tenho dinheiro para comprar outro carro agora, será que eu posso contar com a sua carona? Ou, que bom que eu tenho o seguro do carro, eu vou ficar X tempo sem carro, o que eu vou fazer nesse X tempo? Eu vou alugar, vou andar a pé, vou andar de ônibus, vou andar de bicicleta. Então, isso é o agir que nos faz sair do ciclo de vitimização. Se eu estou dentro do ciclo de vitimização, o que, que acontece? Puxa vida, eu fiquei sem carro. Nossa, agora eu não tenho como mais viver porque eu não estou sem carro. Como é que não tem como viver, gente? Tem gente que nem dirige. Então, assim, a gente sempre tem uma saída, né? Assim, me apresentem situações aí que vocês pensam que são muito difíceis, para a gente ver se a gente encontra junto uma saída, porque a saída sempre existe. Perdi uma pessoa que eu amo demais e quero o arrimo de família da minha casa, não sei como é que eu vou comprar um pão no mês que vem. Primeira coisa, ninguém vai ficar sem comer porque nós somos um grupo de pessoas vivendo juntos e com certeza vai ter alguém que vai te estender a mão. Essa é a parte da fé que a gente tem que ter. Segunda coisa, talvez seja a sua grande oportunidade de ver o seu potencial de se manter e de reconstruir a sua vida. E a nossa capacidade de reconstrução é infinita, né? E sendo infinita, a gente consegue atingir tudo que a gente quiser. Depende da gente respirar, fechar os olhos, sentar, imaginar a gente lá no futuro já realizado, dentro de uma circunstância melhor, e o nome disso é cocriação, para que a gente possa alcançar isso aí. E aí tem os passos que a gente vai dar, né? Vamos ver o que a Carol disse aqui. Esse assunto é muito necessário, principalmente por estarmos vivendo momentos tão difíceis. A fé é uma grande motivadora para seguirmos em frente. Carol, eu nem consigo me imaginar sem fé. É difícil falar de uma maneira isenta sobre a fé, porque eu não consigo imaginar a minha existência sem ter fé. Né? E eu acho que isso é muito bom, porque é o que me move. Como que eu posso, por exemplo, saber que eu vou acordar amanhã? Não sou Deus, eu posso morrer de noite, não posso. Mas eu programo o meu dia todo amanhã. Então, amanhã cedo eu tenho uma audiência, depois eu vou tomar uma providência aqui na minha casa, depois eu vou trabalhar no meu escritório, depois eu vou almoçar, de noite eu vou trabalhar na Dedico, eu vou encontrar amigos. Por que eu programo o meu dia seguinte? Sem saber se eu vou acordar amanhã. Porque eu tenho fé, é simples. Isso é quase inerente à experiência humana, ter fé. E isso que a Carol falou é muito importante, porque se a gente está passando por momentos que são delicados, que é um momento de pós-pandemia, que nem é pós, porque a pandemia não acabou, mas assim, das pessoas se adaptando a esse novo estilo de vida, se a gente tem aí muitas tradições que têm dito para nós que os tempos difíceis talvez ainda não tenham acabado, que a gente precisa ter garra, ter força, se preparar, o que nos move, se não a fé? E aí, como é que eu posso me colocar dentro de uma condição de vítima e me dizer uma pessoa que tem fé? Não tem como, é incompatível. Ou eu tenho fé ou eu sou vítima. Então, se você aí que está assistindo agora a live se identifica como vítima de alguma circunstância, com certeza estou precisando pensar sobre a sua fé e alimentar a sua fé, porque é incompatível. Ou você é vítima ou você tem fé, né? A Fernanda disse assim: como lidar com pessoas que se fazem de vítima o tempo todo? Com fé, né, amiga? Para início de conversa. A pessoa que se faz de vítima o tempo todo, o que ela te causa? Incômodo. Por que ela te causa incômodo? Porque ela não quer a solução do problema. Eu tenho uma grande dificuldade, porque as pessoas me perguntam as coisas, o que você acha disso? Eu falo o que eu acho. E às vezes eu dou a solução para a pessoa fica brava comigo, porque ela vai ter do que reclamar, não vai ter mais, porque eu já arrumei o problema dela. Então a gente tem que lidar com as
pessoas que reclamam o tempo todo, no meu entender, de duas formas. A primeira, você precisa identificar se a pessoa realmente está pedindo a sua ajuda ou se ela quer, me desculpe a expressão, fazer o seu ouvido de pinico. Se ela quer a sua ajuda, dê o seu melhor, seja empata, se coloque no lugar dela, tente enxergar a circunstância difícil sob a perspectiva dela, para que você então possa, olha, quem sabe você não vai por esse caminho ou por outro, e aí, às vezes, numa conversa, ela própria descobre a solução para aquele problema. Isso é uma forma. A outra forma, que é daquela pessoa que só quer reclamar mesmo, se colocar naquele lugar, Fernanda, é sorrir, acenar e não ficar perto. Porque não adianta. Se você fica perto de uma pessoa dessa, você se contamina o tempo todo. Porque é muito chato você ficar com uma pessoa que reclama, que se faz de vítima, que não enxerga um palmo na frente do nariz. Se a pessoa não quer sair desse lugar, você precisa se blindar. E aí é não render a conversa. A pessoa fala alguma coisa que é para se ver no lugar de vítima ou para reclamar o tempo todo, segue adiante. Né? Você não vai ser deselegante nem grosseiro, mas você fala: olha, eu não penso dessa forma. Eu não vivo dessa forma, não é assim que eu vejo a vida, e toca o seu barquinho, porque a gente não tem que lidar com quem não quer se relacionar com a gente. E uma pessoa que se faz de vítima o tempo todo não quer se relacionar com ninguém. Ela quer se relacionar com o próprio problema. Isso para mim é muito claro. Quem se coloca na posição de vítima o tempo inteiro não quer se relacionar com o outro, quer se relacionar consigo mesmo dentro de uma circunstância que ela não deixa no passado. Se ela quer se relacionar consigo mesmo dentro dessa circunstância, então ela não vai ter minha companhia. Muito obrigada. Até logo. Assim, eu acho que é um passo, né, a ser dado no trabalho, mas no meu entender é o que tem de mais saudável, né, emocionalmente para a gente fazer. A Samuel, estou amando essa live. Eu que amo vocês aí, porque como é que eu vou falar disso se vocês não estão aí, né? Daphne, temos que assumir o controle da nossa vida e olhar por outro ângulo. Uma situação que no primeiro momento pode parecer difícil nos motiva a mudança e agir fora da zona de conforto. Fora da zona de conforto! Isso devia ser o nome 2 da live, né? O subtítulo da live. Porque não tem como sair da posição de vítima se você não abandona a sua zona de conforto. Porque zona de conforto, gente, só serve para a gente ficar estagnado, senão não se chamava zona de conforto. Quando eu penso numa zona de conforto, se eu fosse desenhar, né, fazer uma tela mental, eu penso numa almofada bem grande, eu deitada, sem fazer nada. Só que a vida não é uma almofada grande em que eu fico deitada sem fazer nada, né? Então, eu só consigo agir se eu levanto da almofada. Então, eu só consigo sair da zona de conforto se eu tenho essa força interna, essa força de vontade para tomar uma providência. Então, eu saio da condição de vítima quando eu ajo. E aí foi a terceira dica. Então, na primeira, a gente tem olhar para o outro e descobrir que você não é o único sofredor do mundo e que existem pessoas em situações iguais ou piores do que a sua. É ter fé e parar de terceirizar o problema. Você é 100% responsável por aquilo que te acontece. E quando a gente fala em sair de zona de conforto, como a Daphne falou, a gente está falando da ação, né? E eu acho, gente, que eu não queria nunca que a gente tivesse essa conversa ou levasse essa mensagem no sentido de tirar a dor de quem se sente vítima. Isso é muito importante, porque, como eu disse no começo, a gente não pode avaliar como o outro recebe as suas dores e o impacto das coisas que acontecem na vida de cada um, né? Assim, não cabe a nós. Mas a gente também não pode concordar e ficar apático diante das situações ou das pessoas que se colocam como vítima, porque senão a gente vai se colocar como vítima também. Todo mundo já se colocou como vítima em alguma situação, não tem como. Sempre, o que precede a você se colocar numa situação de vítima é a sua revolta. Eu não aguento isso mais. Por que isso acontece comigo? Porque acontece, meu caro. Porque você não é o dono do mundo, você não gera toda a engrenagem do universo. Então, assim, deixa de ser o centro do universo. Todo mundo já se colocou nesse lugar. Então, não é desrespeitar a dor do outro, é só contar para o outro e para a gente mesmo, quando a gente está nessa situação, de que a gente não é o grande gestor dos acontecimentos do universo. Você não é o arquiteto do universo, Deus, Alá, Buda, Krishna, não sei qual é a sua tradição aí. Você é uma pessoa que está experimentando uma série de possibilidades de expressar a luz que existe dentro de você, que é você, né? A Vera disse assim: a vitimização torna-se auto-obsessão e pode levar à depressão demais da conta. Todos os dias. E aí tem gente, que chega às vezes no movimento Dedico ou em outras casas que são espiritualistas, até que tem tradições definidas como centros espíritas, centros de umbanda, igrejas, e dizem: olha, eu estou sofrendo uma obsessão,
existe uma coisa difícil que está me atacando, estou sofrendo alvo de ataque. Muitas vezes, o que nos coloca naquela circunstância difícil é a nossa própria conduta. Então, quando ela fala de auto-obsessão, ela está coberta de razão, porque às vezes não tem ninguém me obsediando, não existe ninguém querendo o meu mal. Não estou dizendo que não exista isso no mundo, eu estou dizendo que em muitas das situações o responsável é a gente mesmo, é a nossa conduta, a nossa reclamação, o nosso olhar negativo, o nosso olhar cinza para as coisas que nos acontecem, desculpem, é que fazem com que a gente se coloque nessa posição de vítima. E a questão da sintonia energética é tudo, a gente escolhe o mundo em que a gente quer viver. Isso é um fato, isso não é uma crença, isso não é retórica, isso não é algo que não seja palpável. Se eu acordo de manhã e resolvo que vou ter um dia bom, eu vou ter um dia bom. Porque eu simplesmente vou ajustar o meu olhar para ver com alegria as coisas que me acontecem, como oportunidades de ser feliz. Tudo para nós é uma oportunidade de ser feliz. Agora, se eu acordo de manhã, correndo, sem respirar, derrama a pasta de dente na blusa, não tenho tempo de trocar a blusa, saio correndo, furo o pneu do carro, as coisas vão acontecendo, porque é uma questão de sintonia. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso que a Vera falou, da gente não ser o nosso próprio algoz. E isso pode levar a gente a uma situação de depressão? Claro, se a gente não enxerga, a gente está o tempo todo achando que a gente é vítima. E aí a situação de depressão é a gente se colocar nesse lugar, nesse patamar mais baixo, que a gente não alcança o olhar mais acima, a gente não alcança a possibilidade de saída. É como se eu estivesse no fundo do poço e não tem escada. Mas acontece que a gente cria o nosso próprio poço. É aquela imagem do elefante amarrado num toquinho de madeira, que ele simplesmente pode caminhar, porque quer com um toquinho de madeira para segurar um elefante. Então é isso que a gente faz com a gente. E a gente se colocar como vítima das circunstâncias é a última coisa que a gente precisa no momento em que o mundo está passando por tantas transformações. O que a gente precisa nesse momento, você está encarnado aqui agora. Estamos numa transição planetária, as coisas estão acontecendo, o pau está quebrando. Você vai ficar sentado assistindo apático, ou você vai fazer parte dessa história, vai expressar sua luz no mundo e vai fazer acontecer para que a gente possa atravessar essa ponte e encontrar um mundo melhor do lado de lá? É uma escolha, né? Rodrigo está dizendo, é isso mesmo, olhar para o lado, para o outro é muito importante para percebermos que, às vezes, ao invés de nos vitimar, deveríamos assumir uma postura de agradecimento pelas oportunidades ricas diárias. É verdade. Eu acho que agradecer talvez seja a primeira postura da dica 3, que é tomar uma providência, que é agir, e que talvez seja menos difícil, sabe? Assim, porque quando a gente se vê numa situação de depressão, a gente não enxerga o que fazer. A gente não enxerga o outro lado. A gente precisa de uma mão do outro, então a gente precisa pelo menos enxergar o outro, mas a gente precisa agradecer. Porque só alguém que supera uma situação de dificuldade sabe lidar com uma situação de dificuldade como aquela que superou. Vocês entendem? Isso é muito legal, eu acho, assim, a questão, a força que a gratidão tem, tanto de emanar uma circunstância de amor, porque gratidão é amar, como de nos colocar diante das nossas próprias capacidades e habilidades de sermos pessoas melhores, mais fortes, mais emocionalmente inteligentes. Então, assim, por que eu consigo falar das experiências que eu vivi? Porque eu vivi as experiências. É muito menos rico eu dizer de algo que eu não vivi. Então, por exemplo, eu nunca passei por uma circunstância fisiológica de depressão. Então, eu não posso falar como superar a depressão do meu lugar. Mas eu posso falar como superar momentos de muita dificuldade que eu já vivi, inúmeros, e já estive lá, porque eu dei os passos nesse sentido. E talvez as pessoas com quem eu me relacione deixem de chegar ao estado de depressão, porque antes da depressão vem esse profundo estado de dificuldade, porque elas vão talvez se espelhar naquilo que eu fiz. E não porque eu tenha sido melhor, mas só porque eu consegui sair disso, vocês entendem? E não é ser melhor, porque todo mundo é igual, gente. Todo mundo está aqui experimentando. Mas quando a gente troca com o outro, quando a gente conta para o outro como é que a gente fez, fica muito melhor, porque a gente consegue ver o sucesso do outro. É muito mais fácil conviver com alguém que conseguiu passar por do que ouvir contar que talvez assim seja possível. E como que a gente convive? A gente tem que se dar ao relacionamento com o outro, não tem jeito. Então, assim, eu posso ler grandes casos de pessoas de sucesso? Claro que posso e aprender com isso. Eu posso me basear no exemplo e na vida de grandes avatares que passaram pelo planeta? Claro que sim.
Eu tenho como parâmetro da minha vida a vida de Jesus Cristo, os ensinamentos dele, e não estive vivendo lá, que não sei, né? Mas nesse momento não me lembro de ter estado lá ao lado dele quando ele esteve aqui no planeta. Mas eu preciso conviver com pessoas iguais a mim, que experimentam a mesma experiência que eu, para eu poder saber que dá certo. É difícil a gente se basear só no quem sabe, naquilo que está escrito. O ser humano precisa viver. Existem pessoas que aprendem só com a experiência alheia? Existem. Os iluminados, no meu entender. Mas a gente, às vezes, precisa ver que é possível. E a gente vê que é possível no relacionamento com o outro, né? A Vilma disse aqui: quando as situações difíceis chegam até mim, eu procuro sempre conversar com Deus e falar com Ele que me dê forças para tentar resolver e que se veio até mim é porque eu sou capaz de resolver. Exatamente. Essa ótica é o que tira a Vilma do lugar de vítima. Aposto que Vilma não fica no lugar de vítima. Por quê? Porque você se vê na posição de o responsável pela mudança. Então, não importa o que acontece, importa a sua capacidade de sair daquilo. E eu acho que essa coisa de conversar com Deus, estou muito com ela, porque é como eu disse, eu não me vejo sem fé. E se você não consegue sentar para poder ter essa conversa íntima com Deus, ou com o sagrado, ou consigo mesmo, com seu eu superior, depende da tradição que você segue, como é que você vai se ouvir, né? Eu já ouvi na minha vida mais de uma vez uma coisa que eu acho muito bonita, é que a oração é a nossa conversa com Deus e a meditação é a nossa escuta. Eu acho isso muito bacana. E todas as vezes que eu sento para meditar, eu tenho um aprendizado diferente. E às vezes eu sento para meditar e não consigo meditar, né? A cabeça fica, os pensamentos vêm, vão, e deu lá 30 minutos, 40 minutos, eu não consegui se iniciar. Já aconteceu várias vezes comigo. Qual a experiência que eu tenho que ter sobre isso? Nossa, minha cabeça anda bem agitada. Eu preciso diminuir o fluxo de pensamentos para que eu possa ouvir esse silêncio e ter as intuições e ouvir realmente as pessoas que me guiam, que estão no plano invisível. Então, olha que aprendizado. A meditação não deu certo. Quer dizer, não existe que meditação não dá certo, mas eu estou colocando uma perspectiva do não silêncio. Se eu não vivesse esse tipo de meditação, como é que eu ia falar com uma pessoa? Não deixa de meditar, não, porque isso também pode te ensinar. Vocês entendem? E aí, em lugar de falar, nossa, minha vida está difícil, tem um monte de coisa para fazer, por isso que eu não consigo meditar, eu falo assim, preciso silenciar. Vou achar durante o meu dia coisas que eu possa fazer para poder preparar esse meu momento de silêncio e de meditação. Eu, particularmente, tenho desenhado demais. Thaís Carvalho vai gostar de saber que eu tenho feito várias mandalas. Então, às vezes, o ar vai ficando aqui, né? A gente começa a respirar aqui, já viram? Ao longo do dia, você começa o dia ótimo e tal, aí as coisas vão acontecendo, você começa a respirar curtinho. Aí, quando eu vejo que está muito curtinho, risco um círculo, né? Pego um compasso, risco um círculo, começo a colorir uma mandala ali, assento de novo a minha respiração. E aí eu consigo enxergar as coisas que estão no meu entorno. Porque a gente cria também circunstâncias quando a gente está povoando a nossa mente o tempo todo de pensamentos e de angústia e de ansiedade. Eu só consigo enxergar se eu tenho espaço para enxergar. Se eu coloco diante da minha visão uma série de pensamentos que eu já criei, eu não vou enxergar nada. São as justificativas justíssimas que a gente tem para tudo, né? Ah, por que você não fez isso? Ah, eu não fiz isso, mas eu não fiz isso porque. Se você para do eu não fiz isso, você começa a enxergar o porquê real que você não fez, em vez de justificar por que você não fez. Ou por que eu fiz isso? Por que eu respondi mal a uma pessoa? Porque ela me provocou. Olha a falta da dica 2 aí, você terceirizando o seu problema. A pessoa te provocou, ela nem era pessoal, gente. Às vezes ela nem te conhecia. Isso acontece muito no relacionamento comercial. Ah, o atendente daquela loja é muito ruim, é muito grosseiro. Se você já sabe que o atendente daquela loja é muito grosseiro, quando você entrar na loja, o que você tem que fazer? Se municiar de bom humor, de paciência, para poder acolher aquele que não conseguiu ser simpático ainda. É bem simples. Mas não, aí a pessoa é grosseira com você, aí você se pega no ego, né? Nossa, foi muito grosseiro comigo, isso é um absurdo. Aí você começa a cobrir a sua visão com um monte de coisas que não fazem o menor sentido, quando na verdade a escolha era sua, ou de não entrar na loja, ou de entrar na loja com mais paciência. E a pessoa sequer te conhece. Como é que a pessoa pode ser grosseira com você se ela não te conhece, gente? Ela é grosseira antes com ela. As pessoas que, falando disso, né, que alguém lá atrás falou de é difícil conviver com alguém que reclama o tempo todo, eu acho insuportável. Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade tremenda com quem reclama o tempo todo. Mas eu sou uma pessoa que muitas vezes sou bem impaciente.
E aí eu respiro. E as pessoas que me conhecem sabem que eu estou respirando. O que eu ganho com isso? Só a simpatia, porque as pessoas pelo menos veem que eu estou respirando. Agora, o que eu tenho que fazer para conviver com alguém que reclama o tempo todo? Eu tenho duas opções na minha vida. Ou eu aprendo a conviver, sabendo que a pessoa está dando o máximo que ela consegue, a vida dela é aquilo mesmo, ou eu não vou conviver, é bem simples. É uma questão de escolha. O tempo todo a gente pode escolher. Deus é tão misericordioso com a gente que o tempo inteiro a gente pode escolher. Então a gente só fica no lugar de vítima se a gente quer. A Raquel está dizendo assim: Deus não te dá um fardo que você não possa carregar. Se ele te deu, é porque é porque ele sabe que você pode suportar. E vou guardar no coração. Oração é conversa, meditação é escuta, não é? Eu acho que isso do fardo é muito interessante, gente. Eu acho que quando a gente carrega Jesus Cristo no coração, ou Deus, ou o sagrado, tudo fica mais fácil porque a gente nunca está sozinho. E se as coisas acontecem com a gente, é porque a gente consegue desembolar. Vocês já brincaram daquele brinquedinho que chama cubo de Rubik, que você tem que colocar 6 faces da mesma cor? A minha irmã tinha um colega de trabalho que ele olhava para a gente, conversava com a gente, ele fazia assim, ele olhava para o cubo, estava tudo bagunçado. Aí ele fazia assim, dava uma olhadinha assim, aí enquanto conversava com a gente, sem olhar para o cubo, ele colocava 6 faces da mesma cor. Eu tinha vontade de matar ele, porque eu nunca consegui colocar 6 faces da mesma cor. Já alcancei até 5, mas a 6 eu nunca consegui. Ou 4, não sei. E assim, o que eu quero dizer com isso? A gente sempre tem a possibilidade de experimentar e a gente sempre pode alcançar um passo além. Porque Deus não coloca um fardo na sua vida que você não consiga suportar. A Raquel está coberta de razão. Se a circunstância acontece com você, agradeça, como diz o Rodrigo, que é porque você tem a habilidade para superar. Não acontece nada na sua vida que você não seja capaz de passar. Nada. Deus não é um brincalhão. Falar, eu vou fazer aquela pessoa sofrer ali porque eu estou com vontade de ver alguém sofrendo. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. O que move o universo, a grande engrenagem do universo é o amor. Como é que pode a gente acreditar que é uma consciência superior que quer ver a gente sofrer? Isso não faz sentido nenhum. Então, se está passando com você, se está acontecendo na sua vida, é porque você tem plenas condições de superar. Só que como é que você vai fazer isso? Você vai olhar para o lado para saber o que acontece com os outros, dali você vai colher a empatia, a gratidão, o entender que você não é o único que está passando por uma situação difícil. Você vai parar de terceirizar as coisas e vai descobrir quais são as ferramentas que você tem para sair daquela situação e você vai agir. Agir no sentido de obter um resultado que seja eficiente. Então, não tem como você não dar conta. Não existe não dou conta. Não existe. Às vezes eu falo isso e algumas pessoas falam, nossa, mas você é um pouco firme demais nisso que você fala. Mas eu não estou falando por uma questão, é bem ao contrário do ser firme ou ser brava. É porque eu acredito tanto na capacidade do ser humano de se superar a cada segundo que eu tenho certeza absoluta que eu não dou conta não existe. Eu não dou conta significa eu não quero agora. Eu não estou com vontade de me enfrentar, eu não quero olhar no espelho. O sinônimo do eu não dou conta é eu não quero me olhar no espelho. Porque se você tiver essa coragem de se ver, além de você ver muita luz, você vai ter toda a ferramenta que você precisa para sair daquela situação de problema. É fácil? Não. Às vezes é bem difícil. Ou, às vezes é bem difícil, mas não é impossível, gente. E nós temos uns aos outros. Eu acho isso tão bacana, cara, porque a gente não precisa passar por nada sozinho. A gente sempre tem alguém que vai querer ouvir a gente, que vai querer trocar com a gente alguma experiência, que vai querer dar um braço para a gente. Tem uma amiga muito querida que ela fala assim, quando eu passei por algumas situações de dificuldade, estou numa fase ótima da minha vida, então não posso reclamar. Mas às vezes que eu já tive em situações de dificuldade, ela falava assim: se você quiser, eu te busco só para a gente tomar um sorvete calada. Porque às vezes é isso, a gente não sabe nem falar o que a gente está sentindo. A gente não sabe nem expor tamanha a dor e a angústia que a gente fala, não quero nem falar disso. Não tem problema, aceita o convite para o sorvete, sabe? Para ter alguém do seu lado, porque alguma coisa. Deus é sagaz, gente. Ele vai movimentar algum negocinho ali e de repente você vai se ver mais leve, vai vislumbrar uma solução que vocês não vislumbrou ainda. E seja a pessoa que oferece o sorvete, gente. Seja a pessoa que oferece essa possibilidade de estender a mão. Né? O Breno está falando aqui, gostei do conselho. Às vezes agir é a melhor forma de sair da vitimização. Exatamente. Porque se a gente não faz nada, como é que a gente vai querer deixar esse lugar que não existe mais? E aí eu retomo lá aquilo que eu falei no início da live. Se aconteceu no passado, não existe mais. Então, assim, eu preciso fazer. O que aconteceu no passado ficou no passado. O que você tem hoje é o hoje. Né? Então, assim, vamos fazer a partir do que a gente tem hoje.
vai gerar um resultado muito mais positivo do que você ficar tentando entender ou lidar com uma circunstância do passado que nem existe mais. E graças a Deus que o passado passa, gente. Porque o hoje é muito melhor. Com o hoje na mão, você planta para ter um futuro mais feliz, né? A Thais falou que amou o sorvete. Então, amiga, a gente pode tomar sorvete feliz também, tá? A gente não precisa tomar só em situações de dificuldade. Mas é isso, eu queria muito ser para os meus amigos e para as pessoas que eu amo, a pessoa que convida para tomar um sorvete. Eu acho isso lindo, sabe? Eu acho isso de uma empatia e de uma extensão de amor que é infinita, porque você respeitar o outro no silêncio dele. E o silêncio se desfaz, gente. Onde existe o amor, não fica a dor. A luz sempre é maior do que a escuridão. Isso é um fato. Se você está passando por um momento de escuridão agora, é porque não chegou no final. E se você está passando por um momento de escuridão agora, você precisa procurar a frestinha de luz que está nesse quarto escuro aí. Porque onde tem luz, não tem escuridão. Então, eu acho que é o caso de você respirar e pensar o que eu posso fazer daqui para diante para encontrar a solução e sair desse lugar de vítima. Né? Eu penso que é muito por aí. E vamos, né, encerrando, né, gente? Já estamos chegando aí no final da nossa live. E acho que esse tema, né, como sair do ciclo de vitimização, é um tema que não acaba, porque todo mundo tem uma experiência para contar, todo mundo se lembra. Eu espero que vocês saiam dessa live fazendo uma retrospectiva das vezes em que vocês tiveram sucesso. E se vislumbrarem aí no passado de vocês alguma coisa que não ficou muito bem, a hora é agora. Porque a gente consegue transmutar as dificuldades do passado quando a gente consegue serenamente silenciar o nosso coração, entender e fazer algo diferente daqui para diante, né? A Thais está dizendo assim, sobre o sorvete, eu acho. Mesmo porque pensar no problema indefinidamente não resolve o problema. Não resolve, nunca resolve o problema, né, Thais? Pensar no problema não resolve o problema. O que resolve o problema é você ter uma meta. Você pode pensar no problema na hora de elencar as metas para solucionar. Fora isso, pensar no problema é você colocar a luz onde não existe mais. E eu quero agradecer a todo mundo, de verdade. Para mim é sempre uma honra participar dessa live aqui. Quero agradecer muito ao Movimento Dedico, a Sara Carvalho, que cede esse espaço de vez em quando para a gente conversar. E espero que vocês consigam sair daqui pessoas mais fortes, mais criativas para sair do seu ciclo de dificuldade. Espero não encontrar nenhuma vítima aí do outro lado, porque eu tenho certeza que só existem guerreiros da luz me ouvindo, só existem pessoas que são capazes de ser felizes, porque Deus é isso, gente, Ele quer que a gente seja feliz. E o que move as engrenagens desse mundo é o amor. Se você não está sentindo o amor agora dentro do seu coração, é porque não chegou no final. Você precisa procurar a frestinha de luz, tá bom? Fiquem todos com Deus, muita gratidão, obrigado mesmo. E indica a live para quem não assistiu, porque ela vai ficar gravada no YouTube, tá bom? Boa noite.